Sandy e Lucas Lima terminaram seu casamento, mais de 24 anos juntos, e falaram sobre isso na televisão, inclusive. Que coragem. E aí, será que a gente consegue ver quem é que quis terminar? Era ela que estava insatisfeita ou ele que já não aguentava mais? O que o comportamento não verbal dos dois e as palavras deles nos mostram? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais sobre relacionamentos e análises não verbais. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar sobre o término do relacionamento de Sandy e Lucas Lima. Mais de 24 anos ali juntos, entre namoro, casamento, ambos também têm um filho e declaram publicamente o fim de seu relacionamento. Será que uma história de amor, de aventura e de magia chega ao fim por parte da mulher ou por parte do homem? Nesse caso em específico, qual dos dois quis terminar? Será que foi ele? Será que foi ela? Será que é possível falar disso com base no comportamento não verbal deles? Vamos dar uma olhada nesse caso aqui então. Eu separei alguns trechos da entrevista aqui que eles fizeram com o Serginho Groisman no programa Altas Horas, mas antes da análise, um breve contexto. Recentemente, os cantores Sandy e Lucas Lima impactaram seus fãs com a informação de sua separação após 24 anos juntos. No dia 30 de setembro, os dois falaram pela primeira vez publicamente sobre o assunto no programa da Globo, Altas Horas. Eles falaram, dentre muitas coisas, sobre a dificuldade da separação e como está sendo passar por isso. Vamos analisar aqui alguns trechos sobre o comportamento não verbal e as palavras de Sandy e Lucas para entender o que isso nos mostra durante essa declaração deles. Vamos então à nossa análise. Como sempre, eu peço que vocês respeitem todas as pessoas comentadas aqui nesse vídeo, tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, nesse primeiro momento aqui, que o apresentador Serginho Groisman fala que os dois ali continuam amigos, enfim, nós já conseguimos ver que o Lucas e a Sandy exibem quase que ao mesmo tempo um sorriso. E o sorriso é definido em grande parte da literatura sobre o comportamento facial como uma das máscaras sociais mais comuns. Você tá bravo com uma pessoa, você chega no trabalho, numa reunião, essa pessoa tá lá, você não fica encarando ela com uma cara brava. Na maior parte das vezes você não faz isso. Você chega lá e sorriso social, mas por dentro você tá pensando, desgraçado, por que não morre? E aqui não é diferente, né? A gente consegue ver que mesmo a Sandy e o Lucas sorrindo, o sorriso da Sandy não é genuíno. Reparem nesse momento aqui no sorriso dela que ela não estava sorrindo e o Lucas já olha para ela sorrindo. Então ela forma o sorriso dela de maneira brusca. Ela tá aqui e o sorriso vem de maneira muito brusca na face. E se desfaz também de uma forma ainda mais brusca. Conforme é articulado ali no capítulo sobre microexpressões faciais e perfil facial no Getting to the Truth, uma das maiores obras sobre o comportamento não verbal em contextos de desonestidade, esse tipo de ação brusca não configura uma expressão emocional genuína, mas sim uma expressão posada. Tô aqui, tá, tudo bem? Foi uma expressão brusca, né? Eu quero mostrar que eu tô feliz, mas não que eu esteja feliz de verdade. Segundo a literatura, uma expressão facial genuína se forma e se desfaz de forma gradual. Tem um tempo de contração de meio até no máximo 2 segundos na face. Vai se formando de maneira gradual, tem um ápice e vai se desfazendo também de maneira gradual. Ou seja, uma expressão brusca geralmente é uma expressão posada. Eu quero posar aquela emoção para o público, para as pessoas em volta. O que, convenhamos, faz muito sentido. Você tendo lá em rede nacional para milhares, quiçá milhões de pessoas que estão assistindo um programa falar do seu relacionamento, que é algo íntimo, óbvio que você não vai estar ali vibrando de alegria. A situação é ruim, é um término e você está numa situação meio complicada, quer falar sobre isso em rede nacional. Claro que não vai ser um mar de rosas, estou aqui feliz pra caramba. Então, pelo contexto, já dá para entender essa expressão também. Em seguida, podemos perceber em Sandy uma leve contração aqui no AU10. O levantador de lábio superior. A gente consegue observar um aprofundamento nas rugas do famoso bigodinho chinês. E essa expressão aqui, esse aumento no tensionamento aqui do AU10, é uma microexpressão de nojo. Nojo também é conhecido como aversão. Nojo e aversão são basicamente a mesma coisa. O nojo é uma emoção de preservação do nosso organismo, conforme argumentado em Emotions Revealed. Essa emoção aparece diante de coisas que o nosso corpo considera que são tóxicas para nós. Seja algum alimento, alguma pessoa que nos faça mal, ou até mesmo alguma situação. Ian Miller vai argumentar, inclusive em Anatomy of Disgust, que você pode sentir e expressar o nojo quando você se encontra numa situação que você sabe que ela é tóxica, de alguma forma ela vai te prejudicar, mas você não quer que ela te prejudique tanto. Então eu estou aqui entrando num lugar, eu vou ter que entrar numa sala aqui no lixão
para procurar algo no lixão. É tóxica, só tomara que eu não suje muito minhas mãos aqui, eu vou ter que fazer isso mesmo. Então você pode sentir e manifestar um nojo na face em situações assim. Obviamente faz sentido o contexto. É uma situação que vai acabar me prejudicando, vou ter que falar do meu casamento, vai ter gente que vai me julgar, vão falar mal, só espero que não falem tão mal de mim. Entra no contexto de nojo, no contexto de aversão, né, de não querer estar ali, de não querer fazer isso. Seguindo a análise aqui então... A gente meio que tá ressignificando esse amor, né? Isso. E tamo indo bem. Nesse momento em que o Lucas olha para a Sandy, nós vemos uma expressão genuína de felicidade, principalmente pelas contrações que ocorrem ao redor aqui da movimentação oculomotora, né? Orbiculares oculis. Famosa AU6 mais AU12. Então na parte dele a gente vê um sorriso de felicidade genuína nesse momento. Logo em seguida, quando ele fala, estamos indo bem, Né? Isso. E tamo indo bem. observamos uma expressão de tristeza que é quase suprimida pelo sorriso. Nós podemos perceber a contração da AU17, músculo mentalis aqui do queixo, né? E a elevação da porção interna das sobrancelhas pela AU1. Né? A AU1 é a que faz esse movimento de levantar a região interna das sobrancelhas. A gente vê ali quase que o sorriso suprimindo essas duas AUs, essas duas unidades de ação. Nesse caso, a expressão é bem sutil, porque a gente consegue observar também a elevação do canto dos lábios e a elevação das sobrancelhas, pelas AUs 1 e 2. Nós podemos perceber que a porção interna ali da AU 1 está mais acentuada, indicando pra gente uma provável microexpressão de tristeza. Seguindo ali um pouco a entrevista, né, eles vão falar sobre quanto tempo que eles tomaram essa decisão, enfim, bem no comecinho da entrevista, e a Sandy ali meio que interrompe o Lucas falando que ela não precisa dar tempo, não precisa falar quanto tempo foi também, né, mas algo mais ou menos assim. Que essa coisa do tempo, né, que... Faz isso o quê? Faz um mês e pouco, né? Sei lá, nem precisa Mais ou dar menos. número assim, mas É. faz um tempinho e Então, algo interessante de observar nesse momento que a Sandy corta ele, né, é justamente como ela corta o assunto do tempo que eles tomaram essa decisão, né? Como que ela corta esse assunto. Chega até a ser um pouco brusca. Ela diz ali, sei lá, também, não precisa dar número. Faz isso o quê? Faz um mês e pouco, né? sei lá, nem precisa Mais ou dar menos. número assim, mas É. faz um tempinho e Evidenciando um desconforto maior quanto a isso. Inclusive, ela fala até meio que pelo canto da boca, ela não fala de maneira muito pronunciada, né? Sei lá, pô, não precisa ficar dando número, não. Ela fala assim, sei lá, não precisa dar número. Interessante ver que também nesse momento ela faz uma expressão de desprezo, né? Não precisa dar número. Reforçando ali o desconforto dela, a ideia de desconforto, que ela não gostaria de tocar nesse assunto também, sobre números, sobre falar o tempo. E o fato dela cortar ele pode indicar pra gente ali um domínio na conversa. Que geralmente em questão de hierarquia, quando a gente fala da impostação vocal, a gente tende a elevar nossa voz para pessoas que a gente sabe que são submissas ou que estão abaixo de nós. Por isso que numa discussão de trabalho, o chefe vai falar mais alto que as pessoas que estão abaixo dele. Numa discussão entre família, geralmente os pais, ou o pai ou a mãe vão falar mais alto que os filhos, porque eles sabem que hierarquicamente eles estão acima. Então o fato dela falar mais alto, dela cortar ele, até falando mais alto, enfim, cortando ele verbalmente, pode indicar pra gente aqui a superioridade ou a forma que ela se enxerga como superior naquele momento ali, em relação a quem pode ou quem deve falar sobre o relacionamento. E também não foi nada impulsivo mesmo. A gente não sai comunicando para as pessoas na hora que a gente toma essa decisão. Nesse trecho em que ela fala que a decisão não foi impulsiva, que eles não comunicaram assim que tomaram a decisão, vemos uma expressão de desprezo dela pela contração unilateral da AU12. E o desprezo está caracterizado pela desaprovação, né? A sensação de desaprovar alguma coisa, de desprezar, de considerar aquilo inferior, enfim. É daí que vem o sentido psicológico do desprezo. Existe parceria até nisso, e existe serenidade, existe maturidade, companheirismo e muito amor. Por fim, nesse trecho aqui em que a Sandy diz que ainda tem muito amor, nós podemos perceber novamente uma microexpressão de desprezo pela contração unilateral da AU12. E novamente, trazendo o significado aqui, o desprezo é uma emoção associada à superioridade. Quando a gente acha algo, né, enfim, acha que alguma situação ou alguém é inferior a nós, ou quando a gente desaprova aquela situação ou aquela pessoa, podemos acabar manifestando ali o desprezo naquele momento. Mas também pode ocorrer quando a gente despreza nós mesmos. A gente pode manifestar o desprezo, o autodesprezo, desprezando alguma ação, alguma atitude que nós mesmos tenhamos feito. O que a gente pode falar nesse finalzinho aqui é que parece ser um pouco contraditório. Ela verbalizar que eles ainda têm muito amor, mas demonstrar ali uma microexpressão de desprezo. Significa que foi ela então que quis terminar, que etc e tal, que ela odiava ele, que não dá pra entrar, por meio da análise não verbal, não dá pra entrar tanto assim nos motivos, né, em tudo sobre as questões psicológicas da pessoa. A gente pode apenas fazer essas pequenas inferências que nem eu acabei de fazer aqui. E falar, por exemplo, de uma provável incongruência nesse momento. Eu digo que ainda tem muito amor, a gente ainda tem muito amor, etc e tal, e faço um desprezo ali,
ou faço várias expressões de desprezo. O desprezo ele é incoerente com falar que eu tenho amor por tal pessoa, né? A expressão de desprezo não é coerente com essa verbalização. Mas claro que o desprezo, como eu falei, ele pode ter várias motivações. Eu posso estar desprezando a pessoa, eu posso estar desprezando o fato de eu ter que falar isso em público, enfim, e por aí vai, né? O mais correto seria aplicar a análise não verbal junto com uma entrevista específica para daí sim conseguir contextualizar melhor os sinais não verbais em relação ao que a pessoa está falando. Mas bem, pessoal, esses são os pontos, essa é a análise que eu trouxe para vocês. Eu quero saber o que é que você acha. Quem é que quis terminar? Foi ela? Foi ele? Ela já estava de saco cheio e esse desprezo é por causa disso mesmo, que ela já estava de saco cheio? Ou na verdade ela não queria era falar sobre isso em rede nacional? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para se inscrever aqui no canal Metaforando, caso ainda não seja inscrito. E também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, que você me ajuda bastante curtindo e compartilhando, tá certo? Torne-se membro do canal também clicando aqui em Seja Membro, que você terá conteúdos e vantagens exclusivas e ao mesmo tempo que me ajudará a produzir mais vídeos como esse. Muito obrigado, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.